Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A AgroBand de hoje já está no ar, seu programa do agronegócio. Confere alguns dos nossos destaques da edição de hoje. Balança comercial de Rio Preto fecha outubro com déficit. As exportações somaram 14,17 milhões de dólares, enquanto as exportações alcançaram pouco mais de 6 milhões de dólares. Rota do Chá, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, completa 10 anos em 2025. É uma forma de valorizar uma história que já passou por várias gerações. Sistema de compostagem sustentável está ajudando Campinas a manter a gestão ambiental em patamar elevado. E ainda, pesquisadores da Embrapa comemoram o sucesso de uma cultivar de morango 100% brasileira. A cultivar é doce e saborosa e caiu no gosto do produtor. E a gente começa a edição de hoje falando do déficit da balança comercial na região de São José do Rio Preto. Isso porque as importações superaram as exportações. Outubro foi um mês de importações fortes, puxadas principalmente por produtos do setor de animais vivos e derivados como pescados, a categoria que liderou a lista de compras externas. Os pescados representam 60% das importações na região de Rio Preto. Somente aqui nesta empresa são importadas 2.500 toneladas de peixes e frutos do mar por mês. Estamos trazendo muito recursos e insumos lá de fora, muito por conta do dólar. Então, alguns pontos são extremamente relevantes para a gente levar em consideração esse movimento. A gente está falando de taxa de juros, a gente está falando do dólar, que bateu as mínimas, e estamos falando também de inflação. Esses são os três principais pontos que mexem na nossa balança comercial. São produtos importados que acabam gerando muita mão de obra na região e também muito valor agregado. Já as exportações tiveram leve crescimento frente a setembro, impulsionadas por itens como miudezas bovinas e açúcar. Em relação às exportações, a região, a cidade vem crescendo. Temos aí um número expressivo, né? Quase 36% de aumento nesse ano de 2025 em relação ao ano de 2024, que são miudezas bovinas. Principalmente em outubro tivemos muitas carrocerias exportadas para o Chile, principalmente. Isso vem trazendo aí uma abertura maior também de novos exportadores, né? Isso que está sendo bem interessante. Estamos aumentando o leque de exportadores, o que vem trazendo esse aumento gradual. O tarifaço fez os Estados Unidos cair para a quinta posição na compra direta do mercado local. Estados Unidos, antes do tarifaço, representava aí nosso primeiro comprador. Hoje eles caíram para a quinta posição, continuam comprando. Perdemos muito o mercado das preparações capilares para os Estados Unidos, mas mantém aí alguns produtos sendo exportados. O brasileiro ele tem uma facilidade de adaptar, né? Então, assim, a nossa facilidade de adaptação, principalmente do empresário, ela é levada muito em consideração. Então, realmente, não foi fácil o momento do tarifaço. Sair aí de 1,10 para 3,5, de 0,38 para 1,10, essas mudanças, de fato, é muito impactante, realmente, porque quando a gente fala de um fluxo de uma empresa, querendo ou não estava contando, né, com aquela tarifa tão alta de um dia para a noite, porque o IOF, ele é assim, ele é o imposto que você consegue movimentar e mudar, né, de um dia para o outro, por conta realmente dessa movimentação. E a gente vê que o empresário ele consegue se adaptar, não como, claro, a gente gostaria, porque precisa de um tempo, de um movimento, mas houve ali uma reorganização, com certeza. Quanto ao setor imobiliário, é preciso aguardar mais um período para essa melhora. Está realmente mais difícil, a gente sente, principalmente as pessoas, os investidores, né, comentando muito da dificuldade de vender, de comprar ali alguns certos imóveis, mas muito realmente por conta desse impacto da taxa de juros. Então, olhando para um cenário para 2026, começando a cortar a taxa de juros, a inflação já começou a estar um pouquinho mais, né, pressionada, então já começa a reduzir. Começando a ter os cortes, aí de fato a gente começa a olhar o crédito mais barato e aí sim as pessoas buscando por novos imóveis. Então acho que o setor imobiliário ele tende a permanecer assim por um pouco mais de tempo. E
a Rota do Chá no Vale do Ribeira, no interior paulista, completa este ano 10 anos. O percurso conta um pouco da história de gerações. Veja só. Esta produção de chá em registro no Vale do Ribeira, em São Paulo, é da família Shimada há décadas. Eu sempre colho chá. Olha quanto que eu colho chá. Eu ia no escuro colher chá. Porque eu adoro esse chá. Quando eu vou colher chá, eu fico conversando com chá, cantando com chá. O Vale do Ribeira já foi um grande produtor. Tem até o título de a capital estadual do chá. Entre os anos 1970 e 1990, eram 4 mil hectares, produzindo entre 15 e 20 mil toneladas por ano. O foco era a exportação para o Japão. Mas com a crise no Oriente, as vendas diminuíram. Atualmente são cerca de 300 hectares. Nós tínhamos mais de 40 fábricas. Daí, hoje, fábrica em grande escala nós temos uma e 3 produtores fazendo chá artesanal, né, que é voltado para o mercado interno hoje. Hoje é Terezinha, filha de Elizabeth, quem cuida da produção. Essas plantas têm cerca de 60 anos. Segundo a produtora, não necessitam de irrigação e não há sinais de pragas. A cultivar foi desenvolvida pelo IAC especialmente para a região. Tem todo um trabalho de roça, colheita, mão de obra, deixar limpo, né? A roça é uma planta bem produtiva, porque colhe-se de setembro até maio, uma safra bem boa. Ela está bem adaptada, é altamente produtiva e tem uma coloração do produto final do chá que é considerado muito bom até para o mercado externo. Por isso que aqui foi um grande polo produtor de chá. Os pais de Terezinha vendiam a produção para as fábricas, mas com a queda nas vendas, a família decidiu construir uma mini fábrica artesanal. É aqui que Terezinha produz os chás preto ou verde, que são vendidos pela internet ou para turistas. Tudo depende do clima, da temperatura que está tendo. Tem vezes que um chá preto demora até 6, 7 dias, né? Ou de um dia para outro, depende do calor, né? O clima influi bastante na minha produção. Da folha da camélia também sai o chá branco. O diferencial está na colheita, são folhas menores como essas. E a propriedade é aberta para o turismo rural. O visitante recebe esse cestinho, faz a colheita e pode levar para casa. Depois é só deixar secar, faz a infusão e o chá está pronto para beber. O piso estilizado com as folhas de chá leva o turista até a degustação. Primeira infusão é bem suave, bem floral. Segunda vai ficando mais intensa, porque se abriu mais. Terceira, quarta, a gente faz até 10 infusões na mesma folha. É gostoso, é bem delicado, assim, bem delicado, né? Delicado. Sofisticado, exatamente, essa palavra. É um sabor gostoso. Agradeço muito ao meu chazal. Hora de saber como vai ficar a previsão do tempo aqui no Agroband. Veja só. Semana deve começar com chuva, mas as temperaturas sobem. Em Araçatuba, a mínima de 18 e a máxima batendo os 35 graus. Bauru tem mínima de 16 com máxima de 34.
Marília, as temperaturas ficam entre os 16 e os 33 graus. Já em Presidente Prudente, a máxima pode bater 36, com mínima de 17. E em São José do Rio Preto, mínima também 17 e máxima 35 graus. A gente faz a primeira pausa, o intervalo é bem rapidinho, é o tempo de ir lá pegar um cafezinho. A gente já volta com muita mais informação. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina R$ 325, em Bauru R$ 306. A arroba da carne suína foi negociada em São Paulo a R$ 172,50. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 8,11 e na granja a R$ 6. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,95 e em Campinas R$ 2,50. Já estamos de volta com o Agroband para dizer que uma usina de compostagem sustentável está ajudando Campinas a elevar a gestão ambiental. Veja só na reportagem. Já diz o ditado popular, na natureza tudo se transforma. Em Campinas, restos de podas de árvores, frutas podres, grama e tantos outros materiais orgânicos são trazidos para esta usina de compostagem, onde vão se transformar em adubo. Aqui, por dia, chegam 100 toneladas desses materiais. Tudo é triturado e depois misturado à terra. Adiciona água e deixa entrar o oxigênio. Essa conjuntura, de calor, o oxigênio e a água vão dar as condições ideais para esses micro-organismos se desenvolverem e fazerem a decomposição desse material que a gente recebe aqui, esse material orgânico. A usina produz cerca de 700 toneladas por mês desse composto em uma área de 165 mil metros quadrados. Fertilizante orgânico gerado a partir da compostagem é utilizado em praças, plantio de microflorestas e até hortas desenvolvidas aqui em Campinas. A quantidade de nutrientes que existe nesse adubo é tão grande que traz inúmeros benefícios para as plantas, como esse repolho em que foi utilizado esse composto. E a planta que cresce num ambiente rico em matéria orgânica, ela é mais saudável, porque ela tem uma oferta ali de nutrientes bem variada, e também ela tem uma estrutura melhor, um enraizamento, tudo isso, o solo mais rico em água, então tudo isso garante que a planta cresça mais saudável também. A usina já existe há 5 anos na cidade. Além dos benefícios para o meio ambiente, ela representa uma economia de R$1 milhão por ano, ao evitar que esses materiais sejam enviados ao aterro sanitário. Agora, o próximo passo da prefeitura é leiloar o fertilizante produzido. A ideia é essa daí, é vender esse composto, para poder, diminuir o custo aqui, porque a gente também tem um custo para fazer esse composto e na venda disso daí pode ajudar então nos cofres públicos da prefeitura. E o governo está analisando melhorias na contratação do seguro rural. A ideia é evitar bloqueios. Assim como um seguro automotivo pode cobrir eventuais danos causados por desastres naturais, o seguro rural pode assegurar a lavoura dos produtores das mesmas e até piores tragédias ambientais. No entanto, com um crescente endividamento no campo, decorrente das mudanças no clima e a dificuldade do governo em disponibilizar recursos para subsidiar essa política, a área segurada no país está no patamar mais baixo em quase 20 anos, com menos de 3 milhões de hectares segurados, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A situação se agravou com um corte de mais de 40% no orçamento do Programa Seguro Rural, que tinha previsto R$1 bilhão e 60 milhões para 2025. A operação do mercado brasileiro para seguros agrícolas está num momento crucial. Acho que todo o processo de discussão dentro do governo e fora do governo pode trazer para a gente uma nova rota que seja positiva, é o que todo mundo espera, dado que ninguém consegue suportar perdas catastróficas, seja produtor rural ou não rural, em qualquer tipo de ambiente, de forma efetiva e afetando a sustentabilidade do próprio produtor, da região, da sua cidade. E esse negócio pode afetar bastante o mercado brasileiro de forma geral.
o cenário preocupa o Ministério da Agricultura. Após meses de elaboração, o ministro Carlos Fávaro apresentou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma proposta que blinda o orçamento da política contra cortes ou bloqueios e também torna obrigatória a contratação de uma apólice para os produtores terem acesso a empréstimos com juros reduzidos do Plano Safra. A intenção é, com uma única tacada, ampliar a cobertura do seguro, reduzir os custos para agricultores e pecuaristas e evitar gastos do governo com renegociações de dívidas rurais, que só este ano teve que liberar 12 bilhões de reais, valor considerado insuficiente por representantes do agronegócio. Perceba que a gente sai de um ciclo de depressão e incerteza para um ciclo virtuoso, de segurança, de tranquilidade. Isso, com certeza, vai melhorar também o crédito. Porque quando o agente financeiro olha para o produtor, sabe que ele vai pegar um custeio, vai financiar uma máquina, mas vai ter seguro contra intempéries climáticos, obrigatoriamente, até o crédito dele vai mudar. Além do já tradicional modelo adotado atualmente, o seguro paramétrico espera ganhar espaço no campo. Uma das principais vantagens é usar parâmetros climáticos objetivos com dados previamente estabelecidos. São informações como volume de chuva, temperatura média, umidade relativa e índice de vegetação de determinada área. Sempre que essas médias forem ultrapassadas, para cima ou para baixo, a indenização será paga automaticamente, eliminando vistorias mais burocráticas e demoradas. O seguro rural é uma ferramenta muito importante, mas que não cumpre mais a sua finalidade no Brasil. As apólices cada vez mais caras, as mudanças climáticas chegaram definitivamente, não dá para contestar, né? E com isso inviabiliza o seguro e só paga seguro quem de fato tem as recorrências dos problemas, quer dizer, totalmente colapsado o sistema. Nós estudamos muito durante o ano e a gente tem uma proposta, viemos trazer uma proposta, trazer para o Brasil definitivamente o seguro paramétrico, a universalização do seguro rural também para os produtores rurais. Isso vai minimizar o impacto, por exemplo, de renegociações de dívida, porque acaba caindo no tesouro de volta. Quando ele sofre um problema, está descoberto de seguro, ele vem aqui repactuar a dívida deles e há impacto orçamentário. Essa discussão está apenas começando. Além da Fazenda, outros ministérios devem trazer contribuições para a proposta, para então ser levada ao presidente Lula e depois discutida no Congresso Nacional. Por lá, a ideia é unir forças com o projeto da senadora Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e agilizar a modernização do seguro rural já para 2026. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Agroband, o intervalo é bem rapidinho, fique agora com as cotações agropecuárias. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca a R$ 2.170 e em Marília a R$ 2.250. A saca 60 quilos da soja foi negociada em Andradina e Araçatuba a R$ 120. A saca 60 quilos do milho seco fechou em Altinópolis a R$ 61,84 e em Andradina R$ 55. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 265. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,22 e na esteira R$ 145,46. De volta para falar que pesquisadores da Embrapa comemoram o sucesso de um cultivar de morango 100% brasileiro. Ele é doce e caiu no gosto dos produtores. A Cultivar Fênix foi lançada em 2023 com adesão de 18 viveristas. No ano seguinte, o número subiu para 22 e em 2025 já são 14 novas adesões. A produção desta variedade passou de 2,5 milhões para 5 milhões de mudas. E para 2026, os pesquisadores apostam em 10 milhões de mudas. No momento, ela é recomendada para a região sul, para a região sudeste e também para a região do entorno de Brasília. Nós estamos avaliando ela agora também na região nordeste, principalmente nas regiões altas da Bahia, que é uma região produtora em expansão no país e ela tem tido resultados iniciais muito interessantes. Segundo o pesquisador, 98% dos morangos consumidos no Brasil são de cultivares importadas e por isso os valores das mudas cotadas em dólar encarecem a produção nacional. Nós continuamos com uma dependência relativamente grande de cultivares ainda americanas,
principalmente porque por muitos anos o Brasil não desenvolveu suas próprias cultivares, não teve programas de melhoramento ativos. Nesse sentido, a Embrapa, em 2010, retomou esse programa e pretende, ao longo dos anos, atender os diferentes segmentos da cadeia produtiva com diferentes cultivares adaptadas às diferentes regiões do país. A Fênix agradou os produtores porque tem características importantes para o mercado, como precocidade, produtividade e mais tempo de prateleira. A colheita pode se estender por até 7 meses, ampliando a janela de produção. A disponibilização aos agricultores da muda na época certa de plantio para cada região do Brasil faz com que ele consiga estender essa safra e principalmente produzir frutas de boa qualidade em períodos que o preço no mercado é maior, aumentando a sua lucratividade. E a Fênix tem feito sucesso entre os produtores, mas está agradando também o consumidor porque é saborosa e doce. E eu já tive a oportunidade de provar e garanto, é realmente deliciosa. Em várias regiões do país, esse sabor tem agregado valor, o produtor tem conseguido vender essa fruta por um valor mais alto e o consumidor tem comprado, tem preferido essa fruta mesmo pagando um pouquinho mais devido ao retorno que ele tem do prazer de comer um morango saboroso. Principalmente crianças, a gente tem exemplos de que elas começaram a retomar e comer uma fruta não só bonita, mas uma fruta bonita e gostosa. E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção e até o nosso próximo encontro. Tchau!